Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, na área. Estamos ao vivo hoje com o ilustre coronel Biratã Ângelo, que foi o ex-comandante-geral da Polícia Militar aqui do estado do Rio de Janeiro. Muita história para contar e muita coisa para falar de segurança pública, evidentemente. Meus amigos, antes de mais nada, o momento da oração para começarmos com a proteção do nosso Senhor Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coronel, imensa satisfação em ter ele no meu canal. Prazer todo nosso, Daniel. Obrigado pela sua presença aqui. Do convite. Obrigado, senhor, pelo carinho aí, por ilustrar aqui e abrilhantar ainda mais o canal Daniel Dias com a sua presença. Sou um homem preparado e com seu preparo, que, sem sombra de dúvidas, né? Tratando-se de Rio de Janeiro, a gente tem que ter homens preparados para falar de segurança pública. É para isso que nós estamos aqui hoje, nesse dia. E o melhor de tudo, gente, quero começar aqui falando da biografia desse homem, que em certa ocasião ele disse: sou um negro que correu para a polícia. Explica melhor isso. Isso é fácil, isso é fácil. Eu nasci na favela. Eu nasci quando a gente vê na favela, e eu não gosto de falar que eu nasci na comunidade, eu nasci na favela. Né? E eu tenho muito orgulho. Não que eu acho que para você ser... Eu tenho que nascer na favela. Mas a questão é o seguinte: eu sou da metade do século passado. Nasci em 57. Então, podemos passar uma barra. Nasci na metade do século passado. Onde você tinha uma... Era muito... A gente tinha pouca referência negra nas altas patentes de qualquer espaço. Espaço policial, espaço militar, espaço da saúde, espaço da arte. Né? Onde você via negro era no futebol. Mas até mesmo na televisão a gente nem via, nem tinha. Mas até mesmo na televisão, quando a gente começa a ver a televisão na época, a gente não tinha essa referência. Um ou outro aparecia. Então a gente tem que ter esse orgulho de onde veio e aonde chegou. E mostrar para quem está lá que é possível chegar, é possível sonhar. Então, o seguinte, era ali nosso campo de futebol, paralelepípedo, né, jogando pelado na rua, etc. E naquela época, fundamentalmente, eu corria muito da polícia. Não que eu estivesse fazendo alguma coisa errada, mas a gente fazia uma coisa que a ordem pública proibia. Eu nunca entendi por quê. Quero jogar bola na rua. Eu nunca consegui entender. Não. Por quê? Porque é proibido o pobre favelado jogar bola na rua. Então, tá. E aí, depois eu fui procurar onde é que estava escrito. Encontrei. Não estava escrito. Isso era uma decisão. Isso era uma decisão de que peladeiro, de porta de favela, eu nunca fiz o menor certo. Então, quando o Camburão aparecia, e quando eu falo Camburão, naquela época, o patrulhamento motorizado, a PM não tinha. Nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, aparece o patrulhamento motorizado com a PM nos anos 70. Né? Então, quem aparecia era o Camburão. Era o Camburão, aquele Camburão da cor cinza com a faixa amarela. Então, aquela grita: lá vem os homens, lá vem os homens. Esses homens são tudo. Era a forma circumpara de mostrar a palavra. Lá vem os homens da lei. Então, aquele que estivesse perto da bola tinha a incumbência moral de colocá-la embaixo do braço, e porque eles pegavam e levavam a bola, rasgavam a bola. Então a gente corria. Porque se pegasse alguém, pegasse a bola, ele levava a bola. E se pegasse alguém, não pegasse a bola, ele levava a bola. Eu corri muito da polícia. Isso, né? Até 1976. Eu sempre fui atleta, joguei capoeira, joguei futebol, joguei handebol, fui atleta do Estado, da seleção do Estado, tanto do Estado da Guanabara quanto do Estado do Rio de Janeiro, de handebol. Em 76, eu passo para a UF e passo para a Escola de Oficiais da PM. O meu sonho era ser matemático. Mas quando eu passo para os dois, eu falei: UF de graça, mas Niterói, eu moro né, ali na favela de São João. Você é da favela de São João? Do Morro de São João. Eu morava no pé do morro, subia um pouco mais da escada, chegava na casa da minha tia, jogava para a direita, chegava na casa da namorada. Então, entendeu? Minha vida é... Onde o helicóptero caiu? O helicóptero caiu foi no Morro dos Macacos. Dos Macacos, é. Os Macacos. Que rivalizava, né? E naquela época, a rivalidade São João e Macaco era uma rivalidade seguinte,
quem é que manda no pedaço dos bailes. Era um outro tipo de rivalidade que a gente tinha, entendeu? Então, quem é que aparecia mais no baile, tá? Fazer sua graça e tal. Pode pegar as meninas, não. E essa, na pelada, então, às vezes você saía tapa e tal. Mas não era. Tu pegou a época do Titiomélio, não? Charme, Titiomélio, aquela... Alô, meus amigos, o momento do business no canal Daniel Dias, de quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu tô falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos. E o que o Carlos tem? Celebridade Motopeças e Borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade Motopeças e Borracharia, na rua Aristides Lobo, 219, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas. E aos domingos, a única que abre aos domingos, das 9 às 14 horas. O telefone para contato é o 21 979 3863 16, 21 979 3863 16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. Não, eu peguei a época do Soul Power. Do Black Power, do Soul Music, né? James Brown, James Joplin, perdão, Lynn Collins, exatamente, a parte do charme, que ele chamava depois que veio do disco, isso já são no final dos anos 70, nos anos 80. Mas eu frequentei os bailes do Renascença, o baile do Filó, né, dançava muito, dançava. Né? Não dá nem para contar muita coisa. Mas, quando eu entro para a polícia, eu entro para a escola de oficiais da PM, que foi a minha opção, esse meu lado até está fora. O pessoal, então, eu fazia parte na academia da equipe de handball, da equipe de capoeira, da equipe de atletismo, do futebol, etc. E tal. Então, eu passei a correr pela polícia. Quando eu falo, essa é a minha relação, eu falo assim, é uma relação de velocidade. E depois, saí tenente, fui trabalhar no 18º, trabalhava no portão. Na época, 18º, não existia 31º. Então, a gente trabalhava ali naquela área, Cidade de Deus, Gardênia, etc. E a Cidade de Deus, um lado era Mané Galinha, o outro era Zé Pequeno. Então, lá vai eu correr pela polícia de novo. Pegou essa época, né? Essa época. Então, né, trabalhei no CONE, no Núcleo da Companhia de Operações Especiais e tal, sempre correndo pela polícia. Foi muito romantizado esse filme, já que tu tocou no filme? Sim, o filme é bem romantizado. Ele conta um dos papos, porque a Cidade de Deus, ela aparece, né, não é só a Cidade de Deus. Há um processo de tentativa de desfavelização do centro da cidade, até a Zona Norte. Então, para tirar o pessoal da favela e levar para outro lugar. Então, foram construídos conjuntos habitacionais verticais e horizontais. A Cidade de Deus tinha lá um conjunto vertical e uma parte plana, etc. Levando Cidade de Deus, Vila Kennedy. Então, esse é o momento nos anos 60, que vai para esse lado. Só que é o seguinte, se você pega uma pessoa que mora, por exemplo, onde eu morava, ali no Genor, etc. Hoje, para você chegar na Cidade de Deus, é um pouquinho longe. Mas imagina nos anos 60, nos anos 70. A distância é a mesma, mas o transporte que vai levar você lá, hoje é outro. Na época não tinha. Aquela que era Maguá, ela era metade da pista. Então o ônibus passava para pegar um ônibus, era uma confusão. Então o cara que saía daqui para morar lá na Cidade de Deus, e ele trabalhava na Tijuca, trabalhava no centro da cidade, a vida dele virou um inferno. Virou um inferno. Não adianta falar assim, cara, você vai sair do barraco, vai para uma casa, etc. E tal, e aqui tá legal. E eu vou trabalhar onde? Eu vou no mercado de trabalho. Meu filho vai estudar onde? Eu vou me divertir aonde? O meu adversário é o samba, o pessoal que foi para aqueles lados. Então, ali, o que era uma proposta inicial de transformar numa área de urbanizada, virou uma favela urbanizada. Virou essa história. Então, com os mesmos costumes, hábitos e necessidade do pessoal da favela. Então, você tem, tradicionalmente, na Cidade de Deus, já que a gente falou Cidade de Deus, de um lado, os apartamentos. Então, você tinha um grupo de apartamentos. Do outro lado, o grupo das triagens, né? Onde era aquela parte plana. E você tinha comunidades disputando alguns espaços. Não a comunidade, não o pessoal. E naquele momento, você tem o pessoal, o forte não era o tráfico de drogas. Não era o tráfico de drogas. Eram os roubos. Que não eram feitos na Cidade de Deus. Então as gangues se formavam para roubar banco, para roubar loja, para roubar não sei o quê, etc. E os grupos se formavam e levavam seus produtos para ali. Tinha, claro, tinha, mas não estou falando do que não tinha. Quando você tem uma rivalidade entre um lado e o outro, você começa ali um
uma guerra entre eles, mas que é uma guerra de revólver. Um ou outro, aí começa a aparecer uma submetralhadora, etc. Mas eles não tinham tanto capital para investir nesse armamento, munição, etc. Onde eu digo que é romantizado bastante. Essa parte existe, então o filme mostra isso. Mas ele mostra. E o filme tem que trazer um lado romântico, porque tem que atrair o público. Não é um documentário. A diferença entre um filme e um documentário é que o documentário, se romantizar, ele é mentiroso. O filme, não. Ele tem essa necessidade. Não é que ele seja mentiroso. Ele traz a sua ficção. Então, quando você olha no filme, você vê o seguinte: você percebe um policial militar submisso a um delegado. Né? Dentro da, né, vai na viatura, a viatura da Polícia Civil e vai e chega. Não. Naquela época, né, e aí eu sou tenente dessa época, eu sou aspirante de 1978. Em 79 eu estava no 18º Batalhão. Né? Você está me olhando, mexe com o computador. Esse cara é velho pra caramba. Você tem razão. Você tem 66 anos. Eu tenho 66, né? É muito chão. Mas o negro tem uma facilidade de ficar mais jovem, né? Que tu tá bem pra caramba. É vontade de viver. Vontade de viver. Então, quando você chega nesse espaço, o serviço era assim, Polícia Civil com atividade investigativa. Só que, lembra que eu te falei, o patrulhamento motorizado só veio para a PM nos anos 70. Então, você tem uma transformação. A rádio patrulha, ela chega na PM de 70 para 72 com a CIRP, Companhia Independente de Patrulha. Antes, ela era da polícia da PV, da Polícia de Vigilância, que a gente nem fala mais na PV. Essa garotada que está hoje na polícia está garotada já de 40, 50 anos. Nem pegou essa questão da PM, da PV, quando o patrulhamento motorizado foi da PM. A PM tinha, sim, viaturas, tinha viatura para transporte de tropa, viatura de choque, etc., viatura de cavalaria, etc. Não, né? Picape rural Willis, etc. Aí entra nos anos 70, no início, a rádio patrulha. A famosa Joaninha sai da PV e vai para a polícia, e há uma transferência de policiais da PV para a Polícia Civil e para a Polícia Militar também. É só lembrar que concurso público só é obrigatório a partir de 88. A partir de 1980, estou falando dos anos 60 para 70, a virada dos 70. Então, ali, nós tínhamos o nosso serviço, o DPO da Cidade de Deus, o DPO, depois virou CIPOC, etc., era a base. A companhia que eu trabalhava no batalhão, dentro do batalhão, era uma companhia responsável pela guarda do quartel, pelo patão e pelo DPO. Só tinha o 10º só tinha um DPO, que era na Cidade de Deus, ali, ou no mesmo lugar ali, né? Só que ele era menor. Então, dali irradiava um policiamento ostensivo para dentro da Cidade de Deus. E o patão entrava e fazia seu patrulhamento conforme a orientação do batalhão, quando tinha, que normalmente não tinha. A gente entrava e fazia o que ia para lá, para cá, ia lá na Grumari, e depois Barra da Tijuca, e fazia divisa com o 9º Batalhão próximo à Praça Seca, com o 14º próximo ao Rancho das Morangas, né, ali no Catonho. Essa época devia ser muito deserta, hein, essa região aí, Barra, Grumari, então. A densidade populacional era bem menor, porque era alta, porque a área é grande, você faz, mas estavam num crescendo muito rápido, né? Basta você pegar as músicas da década de 60/70, quando fala em Jacarepaguá, né, tem uma música que fala assim: mas que nervoso estou, o neurastênico, preciso me cuidar, senão eu vou para Jacarepaguá por causa do sanatório. Né? Então, o cara foi trabalhar assim: Jacarepaguá é terra de maluco. Né? Tinha essas ideias. Né? Então, era a área de colônias de tratamento de saúde. Então, você tinha o Curupati, o pessoal do Cineso, de saúde mental, ali onde era o Juliano Moreira, de tuberculose, onde é a polícia. Então, você tinha vários pontos de tratamento. Ainda tem hoje, né? Mas as referências dela. Ela começa a mega ocupação da Jacarepaguá a partir do final dos anos 60 para 70. Aí cresce. Então, tem essa romantização, entrada, etc. E tem muitas informações verídicas no filme, misturada com a ficção do romantismo necessário para atrair. O senhor chegou a ver de perto ou Zé Pequeno, ou Mané Galinha? Não na operação. Não na operação, mas preso? Nunca dei de frente com ele, mas sim com o pessoal dele. Com ele sim, mas não assim, ó, estou te vendo ali. Sim, com outros, né?
porque eles também ficavam bem viciados e tal, e para dar de cara com o Mané Galinha, por exemplo, pequeno, não era muito fácil, ela tem que fazer uma operação, etc., que já resultou na prisão, por exemplo, do Mané Galinha, etc. E aí dali eu já saio, já fui período para o núcleo da Companhia de Operações Especiais e depois fui subtenente na Escola de Formação de Oficiais, hoje a PEV, Academia de Polícia do João VI. Para a gente terminar essa história da Cidade de Deus, há controvérsias, né, na versão lá do filme, né? Claro, romantizam os filmes para ter uma vendagem maior também, isso é normal em qualquer filme. O documentário já é diferente, vai pegando depoimento, né? E tem que ser o fato ali mesmo, verídico. Mas, enfim, algumas pessoas falam que realmente era um grupo novo que matou o Zé Pequeno, que estava surgindo um crime, né? Como aparece no filme. Tem uma disputa. E existem outras controvérsias que diz que ele não acertou algumas polícias corruptos que mataram ele ali. O senhor tem alguma parâmetro sobre isso? Quando o Zé Pequeno é morto, eu já não estava mais no 18º. Certo. Já não estava mais no 18º. Eu fiquei pouco tempo no 18º. E está muito forte. As duas hipóteses podem ser verdadeiras. Né? Porque corrupção é uma coisa que sempre preocupou o organismo policial. Claro. Só que naquela época, a nossa maior preocupação com corrupção policial estava em dois pontos fundamentais: jogo de bicho e trânsito. Jogo de bicho e trânsito. O pessoal fala, porque o PM não se metia, né? Ele tinha um moral mais elevado, então não se metia com o traficante. O tráfico era fraco. A grana do tráfico, sim, tal, então, vai crescendo nos anos 60, 70 e tal, mas essa relação, né, tanto é o seguinte: o ponto onde você encontra venda de tráfico hoje é chamado de boca. Mas, na verdade, era chamado de boca de fumo. Boca de fumo porque o tráfico vendia o quê? Maconha. Então, ali, nessa área da periferia, e quando eu falo periferia, não estou falando de tudo, estou falando das favelas e tal, que seja no ponto vertical, tá? Eles vendiam muito mais maconha, que é do consumo do pessoal, e em alguns espaços começavam os grandes armazenamentos para que fizesse a estocagem, reembalagem para o mercado consumidor interno, e embalar para entrar na rodovia ou no porto para fora do país ou para outro estado. Aí que começa a crescer, quando o Rio de Janeiro começa a ser um ponto de transbordo de droga para outros pontos. A droga que entra no Rio de Janeiro, Daniel, não cabe no Rio de Janeiro. Ela entra mais droga do que a capacidade do Rio de Janeiro de consumo. O Rio de Janeiro é um fundamental ponto de transbordo de droga. Você tem, ainda mais hoje, você tem dois portos maravilhosos interligados por uma rodovia que é o arco metropolitano. Imagina isso. Então você tem entrada e saída, não é só de droga, de tudo que é ilícito. Droga, contrabando, arma, munição.